jornalista me disse o seguinte, tá? Que ela tem que fazer pesquisas sobre as unidades que existem, porque quando ela entra em contrato com o MEC e o MEC manda a relação das unidades, ela não vem completa. É uma série de problemas que existem, que ela me relatou, inclusive com a imprensa. Não é um problema da jornalista, a jornalista existe. O problema hoje, e isso eu posso dizer francamente, nós temos uma diretoria da Nacional que, na minha avaliação, deixa muito a desejar com relação a outras que já tivemos há poucos anos atrás. Vamos dizer o que é. Eu acho que quem foi para Brasília nos últimos 6 meses, muita gente nova foi para Brasília nos últimos 6 meses, tem a mesma opinião que eu, Luciana, tá? Vocês ainda não viram a diretoria de 5 anos atrás, mas era uma diretoria que produzia coisas muito diferentes. Nós criticávamos, mas ela produzia mais, você sabe disso. Tá? Então, em novembro, nós elegemos a nova diretoria da Nacional, certo? E nós vamos eleger com que cara? Nesse seminário de educação, a cara dessa diretoria começa a aparecer, certo? Por isso que essa atividade, provavelmente, esse aspecto, ela não foi retirada do calendário. Então, a gente tem que olhar com muita calma nesse sentido. Houve coisas, por exemplo, Encontro do Sudeste. Encontro do Sudeste, um coordenador questionou que Rio de Janeiro e São Paulo não mandaram pessoas para o Encontro do Sudeste. Certo? E nós não mandamos, e tanto o pessoal do Rio de Janeiro se defendeu, e eu me defendi pela nossa diretoria, nós não mandamos por causa da greve. Ou seja, o Encontro do Sudeste, no Espírito Santo, nas praias capixabas, exatamente aquilo que você falou. Não era momento. Ia se discutir o quê? Você olhava na pauta, a greve não estava na pauta do Encontro do Sudeste, era outra pauta. Certo? Então, quando vieram me dizer, Marins, vamos colocar as inscrições para o pessoal ir para o Espírito Santo, eu falei, não, vamos reforçar para que o pessoal vá para Brasília, que foi o que fizemos. Certo? Agora, nesse encontro em particular de educação, eu acho que São Paulo não poderia faltar, porque depois determinadas posições são tomadas, nós não sabemos, aí depois há erros nessa eleição em novembro, não podemos cometer erros, certo? Então é importante, é um encontro especial, porque é um encontro que mexe com a essência do nosso sindicato, que é a educação. Tá? Se fosse outro encontro, como de aposentados, se eles mantivessem o encontro de aposentados, com todo o respeito ao nosso pessoal que já deixou ativa, eu diria que nesse momento não teríamos verba. Mas no caso da educação, eu defendo que vá. Tá? Vem cá. Olha, eu queria colocar que eu concordo com o Valério, com a ponderação dele, e na verdade eu acho que a gente tem que discutir as atividades de greve, né? Eu acho que as dificuldades que estão sendo apontadas com relação ao Sindicato Nacional são dificuldades nossas aqui também, né? Nós também temos aqui muita dificuldade de trazer as nossas reivindicações, e a gente precisa discutir isso. Eu queria trazer como uma proposta aqui para a Assembleia, uma proposta que eu já trouxe no comando de greve, que justamente uma dificuldade dela é a falta de dinheiro, a necessidade de o sindicato contratar, seja um jornalista, seja uma assessoria de imprensa, né? Do meu ponto de vista, é prioritário e esse gasto do que a viagem. Se dá para fazer as duas coisas, se no sindicato agora é prioritário. O fato é que a Assembleia passada trouxe a demanda por uma melhoria na nossa comunicação, né, na nossa comunicação com a imprensa em particular, e mesmo na nossa comunicação aqui interna. E nós estamos tendo dificuldades com isso. É uma dificuldade, sem dúvida, eu concordo, que o Marins até já trouxe em outros momentos, de quantidades de pessoas também, para compor um comando de greve, mesmo da diretoria, né, dificuldade isso. Mas nós precisamos, mas é uma dificuldade de iniciativas também. Então eu queria, como agora é o momento de encaminhamento de direções, de encaminhamentos de atividades de greve, eu queria sugerir que o sindicato contratasse uma assessoria de imprensa para a cobertura disso. Veja, nós já perdemos muito tempo com isso, né? Disse ontem até para o Marisa que tenho sentido falta dele.
nas reuniões do comando de greve para que a gente pudesse discutir isso, porque nós ficamos num vai e vem com isso e não conseguimos ir adiante. Então, eu queria trazer essa proposta e queria pedir que nós decidíssemos de uma vez essa questão dessa atividade, para que nós possamos discutir as atividades internas aqui que nós estamos precisando discutir. Com uma outra proposta que eu queria trazer, eu queria perguntar a respeito da atitude que o diretor que você colocou tomou com relação a uma coação para a participação na greve. Isso foi por escrito, não foi? Nós temos esse texto por escrito. Então, se nós tivermos como ter esse texto por escrito, eu queria propor que o sindicato entre com interpele oficialmente o diretor sobre isso. É o momento de nós não permitirmos esse tipo de coação. A gente não pode ficar quieto frente a esse tipo de coisa. Então, eu concordo com o Valério, em especial com relação à nossa postura defensiva. A gente não pode ficar aqui nessa instituição como se nós estivéssemos pedindo um favor, como se fôssemos, como se estivéssemos querendo preservar algo que não é nosso direito, como se nós estivéssemos aqui querendo ir contra a lei. Não, nós estamos aqui no nosso direito e a reitoria está fazendo uma série de atitudes arbitrárias e erradas. E nós precisamos vencer essa batalha de comunicação, inclusive internamente. Temos produzido bons textos aqui, mas que precisam ser mais divulgados. Então, e nesse sentido, eu acho que um jornalista, uma assessoria de imprensa, vai ser fundamental para nós. Terminando a fala da Alice, poderemos então partir para os encaminhamentos? Tem o Irani inscrito, o Só. O Breno também tem uma proposta. Bom, com relação à fala do Valério, Leonardo também ia falar algo desse gênero. Olha, nós tivemos, com relação, Marli, a pessoa que às vezes não conhece, às vezes ela não tem base, então na primeira discussão que se dá, a pessoa já fica vendida, porque ela não conhece, tá certo? Então ela não tem a base. Porque nós tivemos um problema aqui na escola, até com relação ao colega nosso que foi lá para o Conselho Superior, e que não conhecia o que nós queríamos. Ele chegou a comentar aqui de 50 minutos hora aula. Eu falei, mas é 45. Não é 50 de manhã? Eu falei, é 45 todos os períodos. Quer dizer, a pessoa não conhecia o Vilela, não conhecia a escola. E estava nos representando. Ele não sabia o que nós queríamos. E estava nos representando lá em cima. Então, isso aí da pessoa não conhecer o que o grupo quer e estar representando o grupo é uma coisa muito perigosa, entendeu? Então, de repente, vamos votar, a pessoa participou de tudo, mas ela tem que saber exatamente o que nós queremos e ter conhecimento da escola, nem que seja apresentado para ela tudo o que aconteceu na escola no decorrer do tempo, porque uma pessoa que não conhece é perigoso, tá certo? E com relação ao que o professor Valério falou e o que o professor Leonardo, é uma verdade, Marisa. Nós discutimos ontem isso, na reunião lá do comando. 4 mil por mês seria assessoria de imprensa. E gastar 10 mil numa viagem, não, que seja isso, não sei o que é tudo isso, não sei o quanto. Mas que seja. Mas quer dizer, no mínimo, porque a passagem de avião daqui para lá é cara, no mínimo é um mês de assessoria de imprensa. É rateio da... Bom, aí tudo bem, mas tem que pensar nisso, tá bom? A definição desses locais, assim, distantes, é também para não exigir que sempre os mesmos campos que são afastados tenham que se deslocar, entendeu? Por exemplo, São Gabriel da Cachoeira fica a 800 quilômetros de Manaus, fica em Manaus, mas fica no Amazonas, mas fica a 800 quilômetros de Manaus. Então, normalmente, o representante de São Gabriel da Cachoeira fica quase 2 dias viajando, porque, Então, por conta disso é que a gente faz encontros em regiões diferenciadas para você não estar sacrificando sempre os mesmos representantes, tá?
E aí o que o Marins colocou, quer dizer, o momento de se construir essa plataforma de políticas educacionais é agora, porque é essa plataforma que a nova gestão que vai ser eleita, a nova diretoria que vai ser eleita em novembro, vai ter que embrenhar como bandeira. Entendeu? Então, acredito que seja por isso que a Nacional manteve esse seminário. Mas, de qualquer maneira, a gente tem aqui as propostas que foram encaminhadas. Acho que a proposta do Valério, então, ele tinha colocado uma reunião para a gente tirar um posicionamento do IFE para que esse representante levasse para o seminário. Mas depois, Valério, você fez uma outra proposta da gente registrar para a Nacional um posicionamento contrário aqui de São Paulo à manutenção desse encontro. É isso? Então, são as duas. Então, primeiro, acho que a gente poderia definir se nós vamos aprovar a manutenção desse seminário ou não, certo? E aí, de acordo com o resultado, a gente encaminha para outra proposta. Sim. Dizer que não deve haver. Se eles decidirem manter, nós mudamos o delegado desde que ele venha da minha. Perfeito. Alguma dúvida sobre a proposta do Valério? Então... qual o valor real que se pretende gastar? Qual o valor real que se pretende? Qual o valor dessa a viagem? Então, normalmente a Nacional trabalha com rateio solidário. O que ela faz? A própria Nacional compra a passagem, ela pede a inscrição dos representantes, ela mesma compra a passagem e depois ela faz um rateio entre todos. Porque o que acontece? Quem é lá próximo da região norte vai pagar uma passagem, um valor bem menor. E quem vem de Pelotas, por exemplo, o custo vai ser bem maior. Então ela mesma compra e rateia entre todos. Isso por quê? Porque tem muitos campos, muitas seções sindicais que tem poucos sindicalizados. Então, basicamente, eles não teriam condições de arcar com o custo de uma viagem tão cara, entendeu? Então, o rateio solidário acho que também estaria valendo para esse seminário, para todas as viagens. Tem noção? Olha, a gente espera esse valor, mas eu espero um valor entre os dois delegados menor do que R$4.000, tá? Nesse investimento. O grande problema é o seguinte: vamos separar o que é greve e o que não é greve. Esse é o funcionamento normal do sindicato. Então, esse seminário, ele já está realmente no orçamento normal do sindicato, não entra no orçamento extra, tá? E a importância desse seminário, tá? Ela é fundamental, porque nós, em São Paulo, estamos fora da discussão nessa parte educacional e já faz tempo. Na gestão... Não há dúvida ali, a minha gestão anterior, a gestão do Marins, de 2006 a 2008, a Marli, que era diretora de políticas educacionais aqui, né, ela chegou a trazer 2 pessoas da Nacional. E na época eu até falei com a Marli, Marli, nós vamos gastar muito dinheiro. Falou, Marins, é importante. Teve 7, 8 pessoas aqui nesse teatro, tá? 7, 8 pessoas, dos quais 4 eram da diretoria. E 2 pessoas da Nacional vieram para discutir educação. Nós temos que mudar isso. Esse é um objetivo estratégico aqui para São Paulo, porque São Paulo tem que entrar melhor nessa discussão. Tem muita coisa que é decidido no Sinasef e que é decidido de forma, ao meu ver, errônea. E se São Paulo contribuísse mais, nós poderíamos fazer a diferença. Certo? São Paulo já fez a diferença muitas vezes em outros aspectos nos últimos 10 anos, certo? O professor Valério Arcari, quando vai a Brasília, quando faz os seus seminários, ele traz coisas, certo? Que as pessoas chegam para mim e falam: caramba, vocês em São Paulo, vocês têm muito conteúdo, tá? Não, é verdade, verdade, é óbvio. O Valério é uma pessoa especial.